O Triângulo das Bermudas é uma região no Oceano Atlântico que tem intrigado e amedrontado milhões de pessoas há mais de 100 anos. Nesse local misterioso, navios e aeronaves desapareceram, deixando cientistas e pesquisadores perplexos diante do inexplicável. O Triângulo das Bermudas abrange uma vasta área de aproximadamente 800 mil metros quadrados, estendendo-se das Ilhas Bermudas, na Flórida, até Porto Rico. É uma região notável por abrigar a Fossa de Milwaukee, o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, que é ainda mais profundo do que o Monte Kilimanjaro. Não é surpreendente que muitos destroços de navios e aeronaves perdidas ainda não tenham sido encontrados nesse imenso espaço marítimo. Mesmo quando os pesquisadores conseguiram recuperar as caixas pretas de aviões que caíram no Triângulo das Bermudas, o conteúdo encontrado não fazia sentido algum. Um exemplo disso ocorreu em 1944, quando a Marinha dos Estados Unidos encontrou o navio americano USS Rubicon perto da Flórida, no Triângulo das Bermudas. Todo o contato com o navio havia sido perdido um mês antes de sua descoberta. No entanto, quando as autoridades abordaram o navio, não encontraram membros da tripulação, e os pertences do navio estavam intocados. Era como se a tripulação tivesse simplesmente desaparecido no ar, deixando para trás um enigma intrigante. O mistério envolvendo o Triângulo das Bermudas remonta a 1492, quando Cristóvão Colombo navegou por essa área em sua rota em direção à Ásia. Ele relatou ter avistado luzes estranhas e experienciado falhas nas bússolas, o que marcou o primeiro incidente registrado relacionado ao Triângulo das Bermudas. Ao longo dos anos, centenas de naufrágios foram descobertos nesse cemitério aquático, reforçando ainda mais a aura de mistério que o envolve. Apesar das inúmeras teorias científicas elaboradas para tentar explicar o que ocorre nessa região, o Triângulo das Bermudas permanece um local enigmático e perigoso. Vamos explorar alguns dos incidentes históricos mais conhecidos que ocorreram nessa região misteriosa. Em março de 1918, o USS Cyclops, um imenso navio de carga da Marinha, desapareceu no Triângulo das Bermudas. O navio transportava mais de 10.000 toneladas de minério de manganês e estava a caminho de Baltimore, vindo do Brasil. A bordo, encontravam-se 306 membros da tripulação, todos os quais desapareceram sem deixar vestígios. Apesar dos extensos esforços de busca realizados pela Marinha dos Estados Unidos, nenhum destroço ou detrito foi encontrado, tornando o desaparecimento do USS Cyclops um dos maiores mistérios da história naval. Outro incidente amplamente conhecido é o desaparecimento do voo 19, ocorrido em 5 de dezembro de 1945. Esse incidente envolveu 5 aviões bombardeiros torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, conhecidos como Voo 19. Os aviões decolaram da Flórida para uma missão de treinamento de rotina, liderados pelo tenente Charles Taylor, um piloto experiente com mais de 2.500 horas de voo. No entanto, logo após a decolagem, problemas começaram a surgir. As bússolas dos pilotos começaram a falhar, deixando-os incapazes de determinar sua posição real. Taylor tomou a fatídica decisão de voar para leste, acreditando que estava retornando à Flórida, mas, na realidade, estava se afastando cada vez mais em direção ao mar. Conforme os aviões continuavam a voar, o combustível acabou, e os pilotos ficaram cada vez mais desorientados. Apesar das tentativas de contato via rádio com o solo, os aviões nunca mais foram avistados. No fim, os 5 aviões e os 14 membros da tripulação desapareceram sem deixar rastros. Um dos casos mais notáveis é o do SS Cotopaxi, um cargueiro que desapareceu por volta do dia 1º de dezembro de 1925. O navio estava carregado com mais de 2,3 toneladas de carvão e partiu de Charleston, nos Estados Unidos, em 29 de novembro de 1925, com destino a Havana, em Cuba. Com uma tripulação de 32 pessoas a bordo, o navio nunca chegou ao seu destino planejado.
Antes de desaparecer, o SS Cotopaxi enviou um pedido de socorro com a sua localização, mas apesar disso, o navio permaneceu perdido por 95 anos. Recentemente, biólogos marinhos e pesquisadores conseguiram localizar os destroços do cargueiro, trazendo à tona um dos mistérios mais intrigantes da história marítima. A descoberta proporciona novas informações e pistas sobre o que realmente aconteceu com o SS Cotopaxi e sua tripulação. Outros incidentes notáveis ocorreram no Triângulo das Bermudas, como o desaparecimento do iate Connemara 4 em 1955, com 4 pessoas a bordo, e o desaparecimento do navio SS Marine Suffolk em 1963, com 39 membros da tripulação. Em ambos os casos, nenhuma evidência de destroços ou detritos foi encontrada, deixando o destino dessas embarcações e suas tripulações em aberto. Esses são apenas alguns dos muitos incidentes inexplicáveis que ocorreram ao longo dos anos no Triângulo das Bermudas. Apesar dos esforços de cientistas e pesquisadores para encontrar uma explicação para esses eventos estranhos, o mistério persiste. Diversas teorias populares surgiram, como a explicação de erro humano e mau funcionamento técnico. De acordo com essa teoria, muitos dos navios e aeronaves que desapareceram na região eram modelos antigos e poderiam estar suscetíveis a falhas mecânicas. Além disso, erros de navegação cometidos por pilotos e tripulações podem ter contribuído para os desaparecimentos. Outra teoria é a de desastres naturais. O Triângulo das Bermudas é conhecido por seus padrões climáticos voláteis, incluindo tempestades repentinas e furacões poderosos. Alguns pesquisadores acreditam que essas condições meteorológicas extremas podem ter causado ou contribuído para os desaparecimentos. Apesar de todas essas teorias e investigações, o mistério do Triângulo das Bermudas permanece sem solução definitiva. Esse local continua a desafiar nossa compreensão e alimentar a curiosidade e o medo das pessoas. O mistério do Triângulo das Bermudas continua a intrigar e fascinar as mentes de muitos, tornando-se um enigma que desafia a explicação científica. À medida que novas descobertas são feitas e mais informações são reunidas, esperamos que, um dia, possamos desvendar os segredos desse perigoso trecho de oceano e entender completamente o que acontece lá. Enquanto isso, o Triângulo das Bermudas permanece como um lembrete constante do poder do desconhecido e da vastidão de mistérios que o mundo ainda guarda.